Fala galera, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante de português para o concurso do SMV. A gente tirou essa aula do nosso preparatório. E se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber de mais vídeos assim quando eles forem publicados. E dá uma olhada no link da descrição aqui, o primeiro deles, que eu vou deixar um material para você baixar e já ir se preparando para esse concurso. Nesse material tem provas antigas, um cronograma de estudos, editais e muitos outros. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, futuros oficiais da Marinha. Sou Ivanete Rigo, professora de língua portuguesa, e esta é a correção do simulado número 6. Vamos a ela então. O texto que abre o simulado coloca em evidência um assunto bem sério relacionado à saúde. Trata-se da obesidade. Há uma referência direta à obesidade como agravante de outras doenças, como a Covid, por exemplo. Além disso, o texto culpa a indústria de alimentos ultraprocessados por esse problema. Questão número 1. Após a leitura, pode-se inferir. E aqui nós temos uma questão de interpretação aqui pelo comando, ou seja, nós vamos fazer uma inferência. Pode-se inferir que o termo ambiente obesogênico refere-se a um local que... E aí nós vamos voltar um pouquinho para o texto, para uma parte que provavelmente muitas pessoas não leram, que é o glossário. O termo ambiente obesogênico foi criado pelo professor de bioengenharia da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo ele, são os obesogênicos os responsáveis por contribuir no ganho de peso sem que o indivíduo tenha consciência de que está engordando. E aí temos obeso, que é do latim, e gênico, que é do grego. Voltando à questão, pode-se inferir que o termo ambiente obesogênico refere-se a um local que propicia melhores condições financeiras, o que leva as pessoas a ter maior facilidade para comprar alimentos, levando-as inevitavelmente à obesidade, como é o caso do Reino Unido? Não, o texto não menciona a questão financeira das pessoas. B. Apresenta mais de 60% de sua população com peso maior do que o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, como acontece com os Estados Unidos, por exemplo. O termo obesogênico não se relaciona a um lugar, por isso está incorreta, mas a ideia de aumento de peso sem que a pessoa tenha consciência. C. Leva as pessoas a estocar alimentos ultraprocessados por motivos de força maior, como guerras e pandemias, em que as pessoas são obrigadas ao confinamento para conseguirem sobreviver. Incorreta. O ambiente obesogênico está relacionado à indústria de alimentos ultraprocessados, não ao confinamento. Letra D. Favorece a maior ingestão extra de alimentos pobres em nutrientes, mas ricos em açúcares e gorduras, em comidas processadas e geralmente de baixo custo. Aí temos o nosso gabarito. O termo obesogênico está diretamente relacionado à ideia de contribuição para o ganho de peso, sem que a pessoa tenha consciência de que está engordando, conforme vimos lá no glossário. Dessa forma, o ambiente obesogênico consiste em um local que contribui para a maior ingestão de alimentos com excesso de açúcares e gorduras, como os processados e pouco nutrientes. Como exemplo desses ambientes, tem-se Estados Unidos e Reino Unido, mencionados lá no 4º parágrafo do texto. Está aqui o nosso gabarito. Mas vejamos a letra E. Possui habitantes cuja obesidade severa é causada principalmente por causas ligadas à genética e que piora com a ingestão de alimentos ultraprocessados e com grandes quantidades de açúcar. Não há menção a questões genéticas. Questão 1, letra D. Questão 2. De acordo com o texto. Agora nós temos uma questão de compreensão, ou seja, uma leitura bem atenta já vai fazer com que nós encontremos essa resposta com mais facilidade. De acordo com o texto, a probabilidade de uma pessoa morrer de Covid-19 chega a ser 27% maior entre os indivíduos com obesidade grau 1 em comparação com os indivíduos com obesidade severa
isto é, com índice de massa corporal entre 30 e 34,9 quilos por metro quadrado. Ora, 30 e 34,9 quilos por metro quadrado é obesidade grau 1, portanto não é essa. Letra B, índice de massa corporal entre 30 e 34,9 quilos por metro quadrado em comparação com os indivíduos com obesidade grau 1, que temos praticamente a mesma coisa. É incorreta porque 30 e 34,9 quilos por metro quadrado é obesidade grau 1. C, índice de massa corporal maior do que 34,9 quilos por metro quadrado em comparação com os indivíduos com obesidade severa. Também nós temos aqui uma incorreção, porque aqueles que têm obesidade severa correm mais riscos. Letra D, obesidade severa em comparação com indivíduos com índice de massa corporal superior a 34,9 quilos por metro quadrado. Também incorreta porque a obesidade severa é que faz as pessoas terem 27% de chance de morrer por Covid-19. E ela está justamente no índice maior do que a de indivíduos com obesidade grau 1, isto é, com índice de massa corporal entre 30 e 34,9 quilos por metro quadrado. Portanto, essa alternativa não serve, pois obesidade severa e índice maior do que 34,9 são a mesma coisa. Letra E, índice de massa corporal bem superior a 34,9 quilos por metro quadrado em comparação com indivíduos com obesidade grau 1. Agora sim temos nossa resposta. No segundo parágrafo do texto, ao abordar as agravantes da infecção pelo SARS, o autor apresenta o excesso de peso como um fator de risco importante, além de expor que lá está no texto, que a probabilidade de uma pessoa com obesidade severa morrer de Covid-19 chega a ser 27% maior do que a de indivíduos com obesidade grau 1, isto é, com índice de massa corporal entre 30 e 34,9 quilos por metro quadrado. Nesse sentido, então, em concordância aí com a ideia apresentada na alternativa E, pessoas que apresentam um índice de massa corporal superior a 34,9 têm mais risco e, consequentemente, probabilidade de morte. Questão 2, letra E. Questão 3. Segundo o texto, o editorial do British Medical Journal mostra que a indústria de alimentos revela-se, então, segundo o texto, também é uma questão de compreensão, revela-se verdadeiramente preocupada com a saúde da população e cita o exemplo de uma empresa que distribui alimentos aos profissionais na linha de frente do tratamento de saúde. Não incorreta, né? Distribuir alimentos que engordam, como os donuts lá, não demonstra preocupação com a saúde, né? Nem com a obesidade. É responsável, em parte, pelos casos mais graves de Covid-19 e suas consequências devastadoras, já que continua a promover produtos ultraprocessados, com muito açúcar e excesso de gorduras, ou seja, não para pensar um pouquinho, né, e refazer aí o portfólio. Está aqui o nosso gabarito. De acordo com o texto, o editorial do British Medical Journal faz uma crítica à indústria de alimentos, apresentando a ideia de que esta indústria divide a culpa pela pandemia de obesidade e pelos casos mais graves de Covid-19. A relação entre indústria de alimentos e os casos graves ocorre devido à noção de que diferentes empresas seguem promovendo produtos ultraprocessados, com muito açúcar e excesso de gorduras, que levam ao ganho de peso, o qual se torna um fator de risco para a doença. É que há um trechinho, né, que comprova. A crítica do editorial é mesmo cortante. Fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa e não apenas pela pandemia de obesidade. A culpa não apenas pela pandemia de obesidade, como pelos casos mais graves de Covid-19 e suas consequências devastadoras. Letra C. A indústria de alimentos aproveitou a pandemia para promover itens um pouco saudáveis e reformulou boa parte do seu portfólio, pois as mortes por Covid-19 deram a pista de que essa causa precisava ser abraçada? Não, né? Ela não aproveitou a oportunidade. Existe inclusive um aconselhamento lá no texto, né, para que a indústria aproveitasse essa oportunidade e reformulasse o portfólio. Letra D. Mostra seu envolvimento com excelentes iniciativas de responsabilidade social,
a partir de ações de marketing, como o oferecimento de calóricos donuts aos profissionais de saúde. Também temos uma incorreção aqui, não é uma excelente iniciativa, considerando o contexto. A indústria de alimentos é a principal culpada, não somente pela pandemia de obesidade, mas também pelos casos mais severos de Covid-19, pois muita gente passou a estocar itens ultraprocessados em casa. A indústria de ultraprocessados é culpada pela obesidade, não pelo fato de as pessoas estocarem produtos ultraprocessados em casa. Portanto, questão 3, letra B. Palavras como crítica e só estão corretamente acentuadas por regras diferentes, palavras que estão lá no texto. Aqui temos uma proparoxítona e aqui temos uma palavra, um monossílabo tônico. De acordo com as normas do padrão culto da língua, elas estão corretamente acentuadas. De acordo com as regras gerais de acentuação, o grupo de palavras que foi acentuado pela mesma razão é, vejamos, céu, monossílabo tônico em ditongo aberto. Já, monossílabo tônico, até aí tudo bem. Mas troféu é uma palavra oxítona terminada em ditongo aberto. Baú é uma palavra acentuada porque o U é tônico, faz hiato com a vogal anterior, não está seguido de S, que era a única possibilidade para ele ser acentuado. Sozinho, tônico ou seguido de S. Herói, palavra oxítona. Já, palavra monossilábica. Paraíso, regra do I e do U. São tônicos e ficam sozinhos na sílaba, fazem hiato com a vogal anterior. Pôde, pretérito perfeito do verbo poder. Hoje ele pode, ontem ele não pôde. Esse aqui é um acento diferencial. Jockey, paroxítona terminada em ditongo. Oásis, paroxítona terminada em I seguido de S. Temos a regra das paroxítonas aqui. Mas saúde não é acentuado pela regra das paroxítonas. O vocábulo saúde tem acento porque o U é tônico e fica sozinho na sílaba, faz hiato com a vogal anterior, né? Então, nós vamos acentuar por essa razão. Tem, aqui nós temos a terceira pessoa do plural do verbo ter, eles têm, é um monossílabo tônico, mas já não fechou aqui a alternativa. Bahia, regra do I tônico, cafeína, regra do I tônico, como do U, exército, palavra proparoxítona. Saúde, regra do U tônico. Amiúde, regra do U tônico. Cafeína, regra do I tônico. É a mesma regra do U e do I. Graúdo, regra do U tônico. Sanduíche, regra do I tônico. Portanto, questão 4, letra E. Questão 5. A preposição de em a pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a da obesidade. Expressa a relação de causa, naturalmente. Né? Tendo em vista que no trecho em destaque apresenta-se a ideia de que a pandemia ocorreu devido ao vírus Covid-19, pode-se confirmar que a preposição de estabelece um valor causal. Questão 5, letra D. Questão 6. As mortes por Covid-19 dão a pista de que essa é a maior causa que elas poderiam abraçar no momento. Todas as palavras aí em destaque são substantivos. Aqui pista, a Covid-19 é o nome que se deu à doença. A pista que nós temos o artigo, portanto aqui temos um substantivo. É a maior causa, a causa, aqui nós temos um substantivo, que elas poderiam abraçar no momento. Aqui temos um artigo e aqui temos um substantivo. Não pode ser a letra, né, são classificados como substantivos os seguintes vocábulos. Não pode ser a porque aqui temos a palavra maior, que é um adjetivo. Não pode ser a B, porque temos a palavra maior, que é um adjetivo. Não pode ser a C, porque temos essa, que é um pronome demonstrativo. É a letra D, como já vimos. Não pode ser a letra E, porque temos a palavra maior, que é um adjetivo. Questão 6, letra D. Questão 7. A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia, a da obesidade, aquela da obesidade. A classe de palavra que pertence ao vocábulo destacado é pronome demonstrativo. Esse vocábulo aí pode ser classificado como um pronome demonstrativo, pois equivale ao termo aquela, que é um pronome demonstrativo, fazendo referência à pandemia mencionada. Vejamos como é que fica a substituição. A pandemia de Covid-19 deveria tornar ainda mais urgente o combate a outra pandemia,
aquela da obesidade. Questão 7, letra A. Questão 8. Assinale a alternativa em que o emprego da conjunção destacada tenha o mesmo sentido da que está sublinhada na oração. Quis dizer mais alguma coisa, mas não pôde. Observem que o E aqui tem um valor de adversidade. Quis dizer, mas não pôde. Então vejamos, o editorial cita uma série de outros dados e possíveis razões para a associação entre a má evolução de certos casos de Covid e a obesidade. Em ambos os casos aqui nós temos uma conjunção aditiva. A indústria de alimentos divide a culpa não apenas pela pandemia, mas também temos uma adição aqui, pelos casos mais graves de Covid-19. As indústrias de alimento quiseram mostrar iniciativas de responsabilidade e deram tiros que, na verdade, saíram pela culatra. Quiseram demonstrar iniciativas, mas deram tiros que, na verdade, saíram pela culatra. Aqui nós temos um E com valor adversativo. As indústrias de alimentos deveriam parar de promover itens pouco saudáveis e reformular a adição. A indústria de alimentos não parou de promover produtos ultraprocessados, com muito açúcar, uma quantidade excessiva de sódio e gorduras além da conta. Também temos uma conjunção aditiva aqui, questão 8, letra C. Questão 9. A palavra obesogênico é composta por radicais diferentes, obeso, de origem latina, e gênico, de origem grega, causando o que a gramática conceitua como hibridismo. Hibridismo é o que ocorre na palavra televisão. Tele é grego, visão é latim. Não é ultraprocessado, porque ultraprocessado é palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Ultra, que é do latim, mais processar, mais o sufixo ado. Não é antivírus, porque antivírus é palavra formada por derivação prefixal, anti mais vírus. Aí C é a correta, como nós já vimos, nós temos aí tele, que é grego, e latim, que é visão. Confinamento é uma palavra formada por derivação sufixal, confinar mais o sufixo. Pandemia é uma palavra formada por derivação prefixal, pan, que significa todo, e endemia, que também é do grego, que é uma doença infecciosa. Então, questão 9, letra C. Questão 10. A crítica do editorial é mesmo cortante. Os termos destacados são respectivamente. A crítica do editorial primeiro que nós temos aqui um verbo de ligação, então nós já vamos resolver o problema aqui do cortante. Cortante é um predicativo do sujeito à crítica do editorial. E aí ficamos na dúvida em relação a esse termo que está aqui do lado do substantivo. E ele vai ser um adjunto adnominal, por quê? Porque o termo que está em análise aqui, ele tem ação de agente, tem função de agente. O editorial critica. Então, aí nós temos um substantivo abstrato, nós temos um termo que é agente em relação a esse substantivo abstrato, não é? Portanto, um adjunto adnominal, questão 10, letra C. Questão 11. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, para citar dois exemplos, entre 65% e 70% da população apresentam um peso maior do que o recomendado para o bem da saúde. O verbo em destaque concorda com o percentual, 65% e 70%. O verbo apresentam concorda com o sujeito composto, exposto ali anteriormente, entre 65% e 70% da população. Ainda que o termo população apareça ali no singular e faça parte do sujeito, os numerais 65% e 70% configuram-se como núcleos desse sujeito, motivo pelo qual o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural. Para complementar, com as expressões que indicam percentagens ou porcentagens, tanto faz, o verbo pode ficar no plural ou no singular, conforme o caso, já que a concordância pode ser feita com o numeral percentual ou com o substantivo a que ele se refere. Por exemplo, no seu estado, 75% da população ganha ou ganham menos de 2 salários mínimos. Quando não existe um substantivo explícito, é preciso fazer a concordância com o percentual. Então, conclui que 36% são inativos.
apenas 1% votou a favor do projeto. Nesse caso, o verbo fica no plural porque nós temos aqui 2 núcleos. Portanto, questão 11, letra A. Na frase, fica a impressão de que as amostras de alimentos deveriam aproveitar a crise para reformular seu portfólio. Essa oração destacada tem a mesma função sintática da oração destacada em. Aqui então nós temos fica a impressão, quem tem a impressão de alguma coisa. Aqui nós temos uma conjunção integrante, temos uma preposição antes dela e temos uma palavra que não é verbo aqui. Então nós temos uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, que vai aparecer aqui na letra A. É inútil uma coleção de armas para quem já não caça mais. Como assim? Vejamos, se nós colocarmos uma coleção de armas é inútil, aqui nós temos a palavra inútil que vai precisar de um complemento, para quem já não caça mais. E aí nós vamos ter uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Quando eu digo fica claro que a indústria de alimentos divide a culpa pela pandemia da obesidade, eu tenho uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, porque o sujeito não está na oração principal. O sujeito é justamente essa oração subordinada. Os autores lembraram-se de que o confinamento, aqui nós temos o verbo lembrar-se, verbo transitivo indireto, aqui conjunção integrante, aqui a preposição. Essa oração tem a função sintática de objeto indireto, portanto, substantivo, objetiva e indireta. O futuro se nos oculta para que nós o imaginemos. Aqui o que nós temos? Uma oração subordinada adverbial final. Se oculta para quê? A fim de que? As principais ações dependiam de que os integrantes do grupo discutissem a questão. De novo, o verbo depender, transitivo indireto. Aqui nós temos um objeto indireto em forma de oração. Portanto, substantiva, objetiva, indireta. Questão 12, letra A. Questão 13. Quanto às vozes do verbo, trecho destacado em o editorial da edição de 10 de junho do British Medical Journal, assinado por professores da Queen Mary University of London, está na voz passiva. Aqui no trecho, pode-se observar a presença da voz passiva, porque, visto que o verbo aqui assinado, confere a ideia de que o sujeito, expresso anteriormente, é o paciente da ação indicada pelo verbo. Então, o editorial foi assinado por professores. Embora não haja a formação padrão aí da voz passiva analítica, que é o verbo ser mais o verbo no particípio passado, porque está ausente aí o verbo foi, ainda é possível reconhecer a voz utilizada aí, porque é fácil subentender que está aqui o verbo. Então, questão 13, letra B. Espero vocês para uma próxima oportunidade. Até! E aí, curtiu? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse. E se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de responder. É isso aí então, valeu e até mais!